Pronto, gravando. Então, primeiramente, boa noite para vocês, né? Ronaldo e Ediclésia, por enquanto, os dois que estão aqui. Gostaram da prova? Foram bem? Acho que todo mundo foi bem, né, naquela prova, né? Tranquilo. Aí, deixa eu começar falando para vocês sobre o que a gente vai fazer agora nessas 2 semanas, né? A gente tem 2 semanas aí, 4 aulas, e a gente vai estudar o conteúdo de geometria espacial. E aí eu pretendo que vocês façam no final um projetozinho. Aí vou atualizar o pessoal quando eles chegarem, mas já de antemão eu vou deixar vocês Travou já aqui, mas eu tinha adiantando. respondido. Oi, Ediclésia, eu não te ouvi. Tu falasse alguma coisa? Ah, sim. É que eu acho que o áudio chegou com um atraso muito grande aqui. Mas, bom, eu fiz uma prova que eu acho que agradou a maioria, né? Assim, as questões não estavam difíceis, foi tudo que a gente estava vendo aqui. E, pronto, e assim, Eu gostei da minha nota, professor. o Ronaldo gostou da nota, né? Muito bem. Mas, assim, a prova, ela é mais para a gente ter um método de aferição, justamente para ter um número lá para colocar no sistema, né? O mais importante, eu acredito, são as nossas discussões em aula e o conhecimento que a gente agrega aqui em cada aula dessa, né? E no grupo e tal, em compartilhamento com todo mundo, né? Então, assim, eu não quis fazer uma prova realmente difícil, quis fazer uma prova que fosse, que não desse trabalho para vocês, até porque eu sei das dificuldades que todos estão, tá? Mas, ao mesmo tempo, também que exigisse o conhecimento básico que vocês precisam ter, né? Até porque vocês estão se formando profissionais e precisam aí ter pelo menos a consciência de que necessitam, né, para entrar com competência no mercado, principalmente, eles precisam ter um conhecimento agregado, né? Não basta ter apenas um diploma, apenas um certificado lá, que não vai dizer muita coisa, né? Então, para mim, é mais importante que vocês agreguem um conhecimento do que vocês transformem isso em um número depois, que é a nota, né? É lógico que a nota é importante, que é a que vai para o histórico, e se vocês tirarem nota acima de 6, né? 6 é 7, eu acho. Eu não lembro se é 6 ou é 7 no superior, para ser aprovado. Mas, enfim, né? É isso aí. Eu acredito que foi bom para todo mundo. Eu consegui até avaliar direitinho vocês nas notas. Acho que foi satisfatório o desempenho, né, para todo mundo. E aí a gente vai dar prosseguimento agora à aula de geometria. Isso aí, Ronaldo. O conhecimento Desculpa, aqui bati no negócio. O conhecimento, sem sombra de dúvidas, ele é o mais importante, né? Então, para continuar o conteúdo de geometria espacial, que a gente vai dar início, eu vou querer que vocês façam um projetozinho, tá? Vai ser fácil também, vai ser básico. A princípio, eu iria pedir para vocês apresentarem aqui, como se fosse eu, por exemplo, dando aula, mas eu imaginei que isso ia dar uma série de complicações e assim, situações que a gente não tem como prever, e aí seria melhor fazer de outra forma. Então, provavelmente vocês vão precisar
como é que se diz? Vocês vão ter que usar um pouco de habilidade motora, tá? Coordenação motora, habilidade motora, não sei o que é. Habilidade artística também, né? Habilidade de criatividade. E vocês vão ter que fazer um videozinho, tá? A gente vai tentar montar um videozinho, não muito complexo, uma coisa mais simples, fazendo, fazendo e mostrando as peculiaridades de uma construção de sólidos geométricos, certo? Eu vou pedir para vocês construírem mesmo, tá? Fisicamente. Tá? Vocês são da física aí, né? Vocês trabalham com eventos concretos, né? Coisas concretas. A gente da matemática que fica mais no abstrato, na teoria. Vocês vão mais para a prática. Então, a gente vai para a prática, tá? A gente vai realmente construir, certo? Fazer um objeto. Não vai ser nada escandaloso, nada difícil, porque eu entendo que fica complicado para todo mundo, tá? Deixa as coisas mais sofisticadas para um eventual projeto de extensão, outra coisa. Mas vai ser um projetinho para vocês construírem um sólido, e aí eu vou dar algumas dicas de como construir. Não significa que as minhas dicas devem ser seguidas, mas podem ser sugestões. E aí vocês usam a criatividade para construir do jeito que quiserem. E aí vocês vão precisar fazer um vídeo mostrando o passo a passo da construção, pode ser por etapas, cortes de vídeo também. E no final um vídeo mostrando as etapas, mostrando o sólido feito, explicando os detalhes geométricos daquela figura espacial. Beleza? O Ronaldo está perguntando aqui se poderia ser pelo Padlet. O que é Padlet? Eu não sei o que é isso. Se puder me dizer o que é. Professor, é uma plataforma, eu escrevi errado aí, é o Padlet que a gente... Deve ser Padlet mesmo, estou lembrado dessa palavra. A gente fez um trabalho também para a Enedina, nessa plataforma, e ficou muito bom. A gente pode compartilhar o link e todo mundo pode acessar o trabalho da gente e até comentar, se for o caso. E lá tanto aceita vídeo, áudio. Pronto, pode ser uma boa opção. Agora eu não conheço essa plataforma, eu teria que dar uma olhada como é que usa, como é o manuseio dessa plataforma. Porque, assim, não seria uma coisa muito sofisticada. Se for uma plataforma que tenha muito recurso, mas que a gente só vai usar um ou dois, talvez a gente possa pegar uma plataforma mais simples, né? Por exemplo, o meu objetivo principal é que vocês façam um vídeo mostrando, é um vídeo só, está mostrando a construção e mostrando, explicando os elementos. Aí esse vídeo pode ser editado da forma que vocês quiserem. Mas eu não vou exigir que seja um vídeo, né, com edição muito sofisticada de profissional, não, tá? Uma edição simples mostrando os passos que vocês fizerem. Então, assim, se vocês quiserem se sentirem à vontade de publicar esse vídeo em alguma plataforma, no YouTube ou nessa que o Ivonaldo ele sugeriu, pode ser uma opção. Eu não sei, eu vou ter que ver também se o Clécio, porque assim, isso vai ser uma avaliação, vocês vão ter que me enviar de volta. Aí eu não sei até qual tamanho que o Clécio ele aceita receber arquivos como anexo, né, na atividade. Pronto.
Pronto, o Padlet, né? Eu vou procurar saber sobre essa plataforma, porque, de repente, a gente pode ter algum outro recurso dela que a gente pode também aproveitar e que eu não tive a ideia, né? Eu realmente não conheço, tá? Eu sou, assim, essa pandemia foi bastante complicada, teve gente que fez muitos cursos, aproveitou para fazer cursos de formação. Eu realmente não fiz, porque para mim foi uma coisa muito louca essa pandemia. Eu não tive como fazer mesmo, porque para mim, assim, do jeito que estava, eu estava tendo mais trabalho, de certa forma, assim, porque eu estava me deslocando, né, para Piranhas e tal, mas estava mais confortável, né? Depois que a pandemia chegou, e foi uma coisa que mudou de uma hora para outra, da água para o vinho, e assim, eu tive que me readaptar aos ambientes, essas coisas. A questão de trabalho em casa, eu nunca tinha, nunca tinha feito isso. Aí foi um negócio muito complicado. Aí eu não sei, teve muita gente que fez formação, os professores, e foi falado sobre essas plataformas, sobre esses recursos que podem ser utilizados nas aulas remotas. Eu peguei o básico, né, seria as plataformas da Google e o YouTube, porque o YouTube eu já mais ou menos sabia como era o manuseio, que não é difícil. E eu disse, não, isso aqui vai dar certo, né? É o WhatsApp, que tem os grupos, o Google, a Google e o YouTube. De repente, o Cigar, se disponibilizarem, a gente poderia utilizar. Mas o Cigar, o problema é que é uma plataforma muito pesada. Aí, assim, se você tiver uma internet fraca, você vai ficar para trás, tá? Porque o Cigar, ele exige bastante dados, né? Aí não é muito eficiente. Aí eu vou ver, Rolando, valeu pela sugestão aí, eu vou dar uma olhada no Padlet e, e dou o retorno para vocês. Tá? Eu vou começar aqui o assunto, porque assim, o pessoal está demorando bastante lá, né? Deixa eu perguntar aqui no WhatsApp, porque eu acho que termina a aula. É porque, de repente, por exemplo, aconteceu uma coisa em agropecuária que o coordenador confundiu o professor e achou que era o Danilo, ao invés de mim, eu, né? E aí ele não mandou para mim a planilha dos horários. E aí eu não liguei muito, mas aí falei com os alunos, e disse, ó, tem aula esse horário e esse horário. Aí eu falei, tá bom, vamos marcar esse e esse horário, e a gente marcou e pronto. Só que aí depois uma disciplina encerrou e veio outra disciplina, e essa outra professora, ela não sabia do meu horário, né, e marcou uma aula justamente no meu horário. Eu tive que mudar porque eu não estava oficialmente lá na planilha, né? E aí pode ter acontecido. No caso de vocês, eu coloquei na planilha, né? Eu não sei se o Aloysio. Está com a aula pendente. Será que ele não tá pagando essa aula hoje e não comunicou nada a ninguém? Pronto, pode ser, eu não sei, mas aí ele teria que ver a planilha, né? Porque minha aula está marcada nesse horário. E aí ele não poderia, ele teria que ver o horário vago, né? Até os alunos também poderiam informar ele. E tinha aula de matemática nesse horário. A gente... Mas tá bom, vamos dar prosseguimento. Eu vou dar a introdução ao assunto e aí o pessoal que vem depois, eles assistem na internet, beleza? Eu vou projetar aqui a tela. Se ficar esperando eles, a gente vai terminar a aula muito tarde. Ou então não vai aproveitar o tempo, né? Bom, então a gente vai falar de geometria espacial. Deixa eu pegar minha canetinha aqui, que eu estou com o dedo, né?
espacial. Quando a gente fala de geometria espacial, a primeira coisa que vem na cabeça é qual a diferença da plana para o espacial, né? E aí essa diferença é bastante intuitiva, é o que a gente sabe realmente. A plana, a gente trabalha em um plano, tá? A espacial, a gente trabalha no espaço, então a gente trabalha com figuras concretas. Na plana são figuras que, vamos dizer assim, são figuras abstratas, né? Porque elas são tão finas quanto for possível, tá? Para virar em plano, né? E a gente sabe que fisicamente, né? Na realidade física, isso não é possível, né? Mas abstratamente a gente trabalha na geometria plana dessa forma. Já na espacial, a gente está no ambiente concreto agora, a gente está no espaço. E o espaço é tudo aquilo que a gente pode pegar, que a gente pode sentir. Beleza? Então, a gente vai ter figuras agora um pouquinho mais sofisticadas, mas, porém, entretanto, no entanto, todavia, a gente vai tentar modelar e estudar essas disciplinas usando as figuras planas que a gente estudou na geometria plana, tá certo? E usando todo aquele conhecimento. Então, a geometria espacial, ela basicamente vai estudar figuras espaciais. E aí, sem mais delongas, a gente tem, se vocês forem estudar geometria espacial, vocês vão ver que, no princípio, deixa eu ver uma coisa. Bom, falaram que a aula vai acabar às 8h30. Eu acho que ele deve ter aproveitado para emendar a aula e pagar o que estava devendo mesmo para nós. Mas, enfim, vamos lá. Então, se vocês forem estudar geometria espacial, usando um livro, usando uma fonte mais completa, tá, vocês vão perceber que tem todo um tratamento, tá, passo a passo, usando as definições, os teoremas e os postulados. Tá? Quais são os postulados? Basicamente, os postulados que a gente estudou também na geometria plana, lembra lá nas primeiras aulas, quem assistiu às aulas presenciais, a gente deu uma certa ênfase aos postulados no início, né? Eu disse que não ia ligar muito para eles, porque eles são muito intuitivos. Tá? São coisas que a gente pode... Ronaldo, eu vou... A gente, se precisar, estica um pouquinho mais, mas não tanto, tá? Não vamos passar muito das 9, não, para não cansar vocês. Então, é o seguinte. Existe um tratamento, tá? Usando os postulados, que aí são basicamente coisas que, por exemplo, a interseção de dois planos é uma reta. Tá? Em um plano há infinitos pontos, coisa que intuitivamente a gente sabe, né? Mas, por exemplo, tem uns que até a gente nem pensa direito. Né? A interseção de dois planos ou é vazia, né? Ou não é nada quando os planos são paralelos, ou ela, quando ele intersecta, dá uma reta. Não tem como dar um ponto, por exemplo. Os pontos se localizam em um ponto só. Tá? Imagina que dois pontos são bem curvados, assim, eles tocam só em um pontinho, assim, né? Só encosta e pronto. Não tem como acontecer isso. 3 pontos, por exemplo, determinam um plano. Tá? Um plano ele pode ser determinado por 3 pontos, por 2 retas ou por um ponto e uma reta. Mas, assim, o postulado é que 3 pontos determina um plano. 3 pontos. Mas se você pega 3 pontos, você pode pegar 2 e formar uma reta, e fica uma reta e um ponto. Também serve, tá? Ou você pega
duas retas concorrentes, uma que passa... Você tem 3 pontos, tá? Você pega, deixa eu botar aqui de um jeito que fique melhor para vocês. Você pega uma reta aqui, tá? Uma reta aqui, com esses dois, uma reta com outros dois, faz duas retas concorrentes e dá um plano. Duas retas paralelas também dá um plano, tá? Enfim, tem vários postulados em relação a isso. E tem um princípio importante, que esse a gente vai estudar, ele direitinho, que é o princípio de Cavalieri, mas eu vou deixar ele para a aula que vem, a próxima aula, amanhã. Então, a gente vai meio que abandonar, né, essa formalidade dos postulados. Quem tiver curiosidade, pega o livro. Essa aula deve estar chegando agora. Tá? Então, quem tiver curiosidade para ver os postulados, acho que Ronaldo entrou de novo. Enfim. Quem tiver curiosidade de ver os postulados, de ver esse tratamento diferenciado, podem pegar uma coleção de livros de... Oi, Ediclésia, pode repetir? Ediclésia, se tu falasse, eu não entendi não, tá? Tu digita porque eu acho que a tua internet realmente, ou é a tua ou é a minha, mas eu acho que não é a minha, não. Bom, então esse tratamento, ele vai ficar escanteado, tá? A gente vai para uma pegada mais prática aqui, mais firme, né? Vai direto ao ponto aqui, sem enrolação. Então, primeiro, a geometria espacial, uma figura espacial é uma figura que é dividida, que é formada basicamente por figuras planas, tá? Tem ali os sólidos que são considerados sólidos redondos. Então, a gente vai ter duas classes de figuras. A gente vai ter os sólidos redondos, que a gente vai estudar alguns deles, e a gente vai ter os poliedros. Os poliedros, eles são mais simples, porque eles são formados apenas por polígonos. Certo? Então, vamos ter aqui, por exemplo, os poliedros. Os poliedros. E a gente vai estudar também os sólidos ou corpos redondos. Os poliedros, eles são, vamos dizer assim, mais simples. Porque os poliedros, eles são formados todos por polígonos, tá? Somente polígonos. Então, só com polígonos a gente monta um poliedro. Já os corpos redondos, eles têm vamos dizer assim, uma característica um pouco diferente, né? Os corpos redondos, ele tem uma certa flexibilidade maior. Então, eles ficam mais complicados, né? Um pouquinho. E a gente tem que estudar eles com um pouquinho mais de cautela, tá? Mas aí, basicamente, nos poliedros, a gente vai estudar pirâmide e prismas, tá? Basicamente, são esses dois, assim, os mais estudados, pirâmides e prismas. E depois a gente vai estudar os poliedros platônicos, os sólidos platônicos, que é um grupo de poliedros que são especiais, tá? E depois a gente vai estudar os sólidos redondos, tá? Eu vou tentar fazer a aula de poliedros hoje e amanhã, e na semana que vem a gente faz a aula de sólidos redondos, que aí basicamente vai ter cone, cilindro e esfera, certo? Cone, cilindro e esfera.
E aí vai ser legal porque a gente vai tentar, por exemplo, a, encontrar as fórmulas, algumas formulazinhas de volume, tá? De volume e de área. Somente de volume, por exemplo. Como é que é o volume de uma esfera? Tá? Como é que chega naquela fórmula lá? Pi, vezes raio ao quadrado e tal. É um pouquinho... Eu vou ver se dá para fazer o da esfera usando o princípio de Cavalieri, mas eu acho que dá, tá? Eu acho que dá. Na verdade, dá para usar o do cone para... Acho que o do cone a gente faz com a pirâmide e o da... Você faz, pega o da pirâmide, faz o do cone e do cone você passa para a esfera. Eu acho que dá para fazer. Eu vou tentar ver isso para na semana que vem a gente fazer, tá? Vai ser bem legal. Então vamos começar pelos poliedros, que são os sólidos poliedros. Poliedros são basicamente sólidos formados apenas por polímeros, tá? Sólidos formados por polímeros. Deixa eu abreviar aqui. Pronto. Então, nos poliedros, todo sólido que for formado somente por polígonos vai ser chamado de poliedro, tá? Então, por exemplo, deixa eu ver aqui, eu deveria ter um softwarezinho que a gente desenha bem fácil, né? Mas eu vou começar o exemplo, eu vou tentar desenhar aqui, por exemplo. Isso aqui é uma... Acho que dá para entender, né? Deixa eu fazer essa linha de trás assim, cadê? Mais fininho. Acho que assim melhor, né? Pronto. Isso daí é um poliedro, tá? Inclusive, ele é classificado como uma pirâmide. Todos vocês sabem o formato de uma pirâmide. Mas isso aqui, por exemplo, também é um poliedro. Deixa eu corrigir aqui. Também é um poliedro. Deixa eu fazer as linhas de dentro. Essa daqui. Calma aí, pessoal. Estou tentando desenhar. Assim. Não, volta. Puxa. Esse programa está me atrapalhando. Eu não vou conseguir desenhar. Deixa eu aceitar. Calma. Fazer assim. Deixa eu deixar o desenho. Ah, já sei. O desenho com uma régua.
aqui, para aqui. Pronto, agora, isso. Pode fazer uma coisa bem maluca. Isso. Então, aqui, aqui. Calma aí que eu vou conseguir. Questão de honra agora, tá? Esse traçado mais fininho é a parte interna, tá? Não sei se vocês vão conseguir captar o desenho aí, tá? É isso aí. Se ficou bonito, eu não sei se vocês estão entendendo. Eu não sei, mas isso aí é um poliedro, tá? É um poliedro porque ele é formado só por polígonos. Se você olhar direitinho, são vários polígonos que se juntam, se unem, certo? E formam esse poliedro. Então, matematicamente, para a gente definir um poliedro, a gente precisa das características. Então, um poliedro, primeiro, é uma figura espacial, ou seja, é uma figura tridimensional, tá certo? Então, uma figura tridimensional, segunda coisa, que é formada apenas por polígonos, tá? E tem algumas regras, né? Não é de qualquer forma que você constrói um poliedro. Primeiro, os polígonos, eles precisam se unir apenas usando seus lados, tá? Você olha direitinho, um poliedro, ele só se junta com outro polígono, um polígono só se junta com o outro, colando, tá? Um lado de um com o lado do outro. Então, dá para ver já que não é qualquer polígono que você pode escolher para formar um poliedro, né? Assim, não é qualquer grupo de polígonos que você junta e dá para formar um poliedro. Tem que ser um grupo específico, né? Esses polígonos têm que ter características específicas, tanto do tamanho do lado, quanto dos ângulos, e por aí vai. Então, mas aí, dado esses polígonos, você junta apenas usando os lados, certo? E mais, se você olhar direitinho, o lado de um tem que casar certinho com o lado do outro. Não pode ter um lado maior casando com um lado menor, sobrar um pedaço que eu vou completar com outro polígono. Isso vai dar uma bronca pesada, né? Mas, assim, pode até acontecer, tá certo? Em algumas situações, mas você tem que entender que aquele lado inteiro ele vai estar dividido em dois pedaços, né? Em alguma situação pode até acontecer, dependendo da figura, isso pode até acontecer. Mas o principal é que você só pode ter polígonos, você não pode ter um negócio arredondado, um certo negócio torto, é só linhas retas, só cortes retos, tá certo? Aí você tem um poliedro. Basicamente, os poliedros, eles são divididos em
prismas e pirâmides, né? Primeiro, os prismas. Ó, lembre-se que a gente já subdividiu a divisão que a gente fez. A gente dividiu em poliedros, sólidos redondos. Aí os poliedros, a gente vai dividir em dois grupos. Os prismas e as pirâmides. Não é que a gente, na verdade, não é que a gente vai dividir. A gente vai escolher dentre os poliedros, tá? Dois grupos de poliedros que são especiais, que aparecem muito aí na matemática, tá? São os prismas e as pirâmides. Tá? Não é que todo poliedro ou é prisma ou é pirâmide. Mas existem prismas, existem pirâmides, a gente vai estudar eles de uma forma mais legal. Então, primeiro, os prismas. O que é um prisma? Tá? Um prisma, basicamente, a gente precisa ter aqui, um plano, desconexão plano e outro plano. Opa. A gente tem dois planos, vou chamar esse aqui de alfa, esse aqui de beta. E aí você tem, por exemplo, um desenho aqui nesse plano. Vou desenhar um triângulo. Assim. E aí, você tem nesse outro plano o mesmo desenho. Deixa eu tentar desenhar do mesmo jeito. Esse aqui está um pouquinho maior, mas eu vou dar um jeito nele. Isso, garotão. Aqui, acho que está bom. Pronto. Você tem dois triângulos idênticos, tá? Um em um plano, o outro no outro. E esses planos, eles são paralelos, tá? E precisam ser paralelos. Certo? E aí, o que é que você faz? Você une todos os vértices. Esse vértice aqui, com esse. Fazer um tracejado aqui. Pronto. Ficou meio torto aqui, né? Pronto. E aí você vai ter uma figura exatamente assim. Com duas bases, tá? Que são dois triângulos. Isso aqui a gente chama as bases do prisma. E essas bases, elas são paralelas, tá? Duas bases paralelas e vários polígonos ao redor, tá certo? Todos idênticos, entre aspas, né? Assim, sempre são retângulos, né? Mas os retângulos eles podem ter tamanhos diferentes. Você tem vários retângulos ao redor, né? Cada lado dessa base, tá? Eu coloquei um triângulo aí, mas essa base ela pode ser qualquer polígono, tá? Então, essa base de cima, que é um triângulo, eu desenho um triângulo que é mais fácil, mas ela pode ser qualquer polígono. E você sempre tem os retângulos na lateral. Cada lado dessa base gera um retângulo na lateral. E as duas bases, elas precisam ser paralelas, tá? Então, aqui. Isso aqui é a base do prisma, tá? Isso aqui também é outra base, tá? Essas duas bases, ela pode ser qualquer polígono. Polígono.
tanto essa base quanto essa aqui, tá? E elas precisam ser paralelas, tá? As bases precisam ser paralelas. Ok? Porque os planos são paralelos. Alfa e beta paralelos. Não preciso dizer aqui o que são planos paralelos, porque a ideia é intuitiva mesmo, tá? São planos que eles não se tocam, tá? Eles são paralelos, né? Na ideia que a gente entende paralelos mesmo, tá bom? Eu vou aproveitar esse desenho para fazer uma coisa aqui. Tem alguns nomes que a gente dá nos polígonos, por exemplo, aqui, esses pontinhos, cada pontinho, esse polígono, tá? Cada encontro aqui, a gente chama de vértice, tá? Vou botar aqui, cadê? Aqui são vértices. Vértices. E cada ladozinho dele, por exemplo, esse lado aqui, esse lado. Aqui embaixo, por exemplo, você tem a base, né? Tem 3 lados. Você tem, em cima também tem outra base e tem mais 3 lados. E descendo, você também tem 3 lados, né? 3 junções. Cada junção de um polígono com o outro, a gente chama de aresta. Tá? Então, isso aqui é uma aresta. E, por último, os polígonos, tá certo? Que formam que formam o poliedro todo, o prisma, né, no caso, não só o prisma, mas no caso geral, tá? Isso vai. Os polígonos que formam o poliedro, eles são chamados de face. Tá? Então, isso aqui, vou até riscar aqui assim, dizer que isso aqui é uma face. Certo? Então, a gente tem aí 3 elementos principais de um poliedro, que são os vértices, certo? Que são esses pontinhos, as uniões dos segmentos, né? Você tem as arestas, que são as uniões dos polígonos, certo? E você tem os próprios polígonos que formam o poliedro, que são as faces. Tá? Faces. A face, essa aqui é uma face, tanto faz, né? Beleza? Então, você tem essa tríplice aqui, né? Essa tripla aí, vértice, aresta, face, que inclusive tem um teorema interessante sobre ela. Não serve lá para muita coisa, mas ajuda, né? Vértice, aresta e face. É um teorema bem bonitinho, tá? Então, ó, basicamente é isso. Prisma é isso aí. Duas bases paralelas, idênticas mesmo, tá? Tem que ser o mesmo polígono. Não quer dizer que é um triângulo em cima e você pode botar um outro triângulo embaixo, o maior, desde que seja triângulo, está tudo certo, não. Tem que ser triângulos congruentes, tá? Figuras idênticas, da mesma mesmo. A cópia escrita. Tá? Se for um quadrado em cima, outro quadrado embaixo, do mesmo tamanho e paralelo. Tá? Paralelo. Aí a gente dá nomes, por exemplo, dá nome aos prismas de acordo com a base. Por exemplo, se a base for um triângulo, eu posso chamar um prisma triangular. Se a base for um quadrado, eu posso chamar de prisma quadrangular. Tá? Se a base for um hexágono, prisma hexagonal. Tá bom? O poliedro, o prisma, ele recebe o nome
de acordo com sua base, tá? Tanto o prisma quanto a pirâmide, né? Os prismas recebem nomes de acordo com suas bases, tá? Exemplo, prisma triangular, triangular, que é o prisma desse que eu desenhei para vocês, né? Faz assim, faz outro triângulo embaixo, você liga aqui, é isso aqui, tá? É meio troncho, mas considero ele reto. Beleza? Prisma quadrangular, hexagonal, a mesma coisa. É, tem outra coisa também que a gente pode dizer que o prisma ele pode ser regular, tá? Regular é outra coisa, tá? É outra coisa. Então, o prisma regular, deixa eu falar logo do que é prisma reto e prisma oblíquo. Porque o prisma ele pode ser assim, prisma reto, reto, ele é do jeito que a gente desenhou aí. Eu vou desenhar um prisma agora quadrangular, só para dar um exemplo, tá? Assim. Ai, feliz. Ah, até fica aí assim mesmo. Tá bom. O prisma reto, ele é assim, né? Mas aí, eu tenho o prisma oblíquo. Oblíquo. Ixi, não. A letra tá feia. Oblíquo. Escrevendo perto do negócio. O oblíquo, eu tenho uma figura assim, outra aqui. Deixa eu diminuir isso aqui para ficar do meu tamanho. Pronto. Mas aí é o seguinte, eu vou pegar essa figura e vou deslocar ela assim. Ela vai continuar paralela lá em cima, né? As duas paralelas, mas uma base deslocada da outra. Aí vai ficar um negócio assim. Deixa eu fazer ela, botar ela para cá. É uma coisa que fica mais bonitinho para ver. Eu acho que vai ficar ruim de ver. Deixa eu fazer um negócio aqui, tá? Já vi. Você vai quero que fique paralelo. Assim, a geometria.
Assim, isso. Deixa eu copiar essa. E colar. Pronto. Aí, ela está aí dentro. Aí eu vou pegar essa daqui e vou arrastar um pouquinho para cá. Aí o que vai acontecer? Esse prisma ele vai ficar meio inclinado, né? Certo? É um prisma ainda? É. Só que aí as bases dele fez isso, né? Continuou paralelas, continuaram idênticas, né? A base é o mesmo polígono, tá certo? O mesmo tamanhozinho, com os mesmos ângulos, os mesmos lados, congruente mesmo, tá igual. As duas bases, paralelas. Mas elas agora estão deslocadas. Tá? Então, o prisma reto, essas faces laterais dele, os retângulos laterais, eles formam sempre 90 graus aqui, tá? 90 graus. Os ângulos aqui são todos 90 graus, tá? Já o prisma oblíquo, ele não precisa formar 90 graus, tá? As laterais, né? Elas podem vir em um ângulo diferente, tá certo? E não deixa de ser um prisma. Não deixa de ser um prisma. Aí, existe o prisma mais bonitinho de todos, mais lindo e maravilhoso, que é o prisma regular. O prisma regular. O prisma regular, além de ser reto, tá? Além de ser reto, ele é um prisma cuja base é um polígono regular. Tá? Então, basicamente, é um prisma reto com base regular. Tá? E polígono regular, a gente já sabe da geometria plana. Polígono regular é um polígono que tem todos os lados e todos os ângulos congruentes. Né? Os lados congruentes entre si e os ângulos congruentes entre si. Por exemplo, um quadrado. Um quadrado tem 4 lados e os 4 lados são iguais. E os 4 ângulos também são iguais, que são 90 graus. Então, um prisma cuja base é um quadrado é um prisma quadrangular, tá? Irregular. Quadrangular não significa que a base é um quadrado, não, tá? Quadrangular significa que a base é um quadrilátero, tá? Ó, aqui, ó. Os prismas recebem nome de acordo com as bases, né? Então, quando você fala triangular, a base é um triângulo. Quadrangular, a base é um quadrilátero. Não confunda, tá? Triângulo é de 3 lados, quadrilátero de 4 lados, pentagonal de 5 lados, tá? Hexagonal. É em relação à quantidade de lados. Não confundam quadrangular com o quadrado, não. Beleza? Então, aí, o nome do prisma, você diz triangular, quando a base tem 3 lados, quadrangular, quando a base tem 4 lados. Se ele for reto, você diz que ele é reto. Se ele for oblíquo, diz que ele é oblíquo. E se ele for reto e a base for um polígono regular, aí você chama o prisma de prisma regular. Tá? Um prisma regular pentagonal é um prisma reto, certo? Reto, que tem as bases um pentágono regular. Tá? As bases dele são pentágonos regulares, idênticos, né? Tem que ser idêntico para ser prisma. Beleza? Então, esse poliedro todo, com todas essas características, tá certo? Tem uma gama de poliedros assim, tá? Vários prismas. Você pode fazer prisma de base triangular, quadrangular, hexagonal, pentagonal, a base do tamanho que você quiser. Você pode botar uma base com 20 lados ali,
tá? Bota ela embaixo, ela em cima e faz os retângulos laterais. E aí, a nossa tarefa tipo, calcular volume desse prisma, calcular a área, tá certo? O que não é uma tarefa difícil, tá? Por quê? Porque eu quero calcular a área da superfície desse prisma, de toda a superfície. Então, aí eu calculo. A base é uma figura plana, a outra base também. São idênticas. Eu posso calcular a área de uma, tá? Multiplico por 2, né? Pego a área de uma base, multiplico por 2. Eu tenho a área das duas bases. E ao redor do prisma são todos triângulos, né? Ou melhor, são todos retângulos. Então, aí eu não vou ter dificuldade, porque ao redor deles são os retângulos e o lado do retângulo é o lado do quadrado, da base, e a altura é a altura do prisma. Tá? Então, calcular a área superficial do prisma e da pirâmide, vocês vão ver também que não é tarefa muito difícil, não. É uma tarefa simples. O volume já é uma coisa que vai depender do princípio lá de Cavalieri. Eu vou passar para vocês, tá? Mas aí, volume, a gente vai ter que primeiro amadurecer a ideia do que é volume, né? Vocês já sabem intuitivamente, para poder calcular volume. Então, para a gente terminar, vamos falar da pirâmide, tá? Que a pirâmide é mais simples, que não tem subdivisão, né? Vamos falar das... Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Prisma, poliedros, prismas. Não, basicamente é isso. Vamos falar das pirâmides. Assim como nos prismas, as pirâmides, você, você tem, por exemplo, isso aqui, você tem aqui um poliedro, tá? Você tem uma base. Vou fazer o seguinte, eu vou desenhar uma pirâmide quadrangular. É assim. Tá, 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 tá. Aí eu vou fazer isso aqui. Só vou para cá isso. Vou poder ajustar aqui. Então, tá bom. E aí, desce aqui. Eu fiz assim. Deixa eu botar a minha machininha aqui só para ficar bonitinho. Pronto, eu tenho aí uma pirâmide. Essa área de baixo aqui. Assim como no prisma, a gente tinha os elementos dela, né? Esse aqui são os vértices, tá? Não muda nada. E o que muda é que esse vértice de cima, ele é considerado o vértice da pirâmide, tá? Então, aqui eu tenho, isso aqui são vértices. Vértices. Eu tenho as arestas,
Eu tenho, obviamente, se eu pegar uma lateral, por exemplo, aqui, tá? Eu tenho uma face, tá? A tripa. Esse verso aqui, que é o verso da ponta, assim, eu não disse como era que a gente, quais são as características de uma pirâmide, né? Pirâmide é basicamente o seguinte: você pega um ponto lá em cima, que é esse verso aí que tem uma setinha nele, e aí você pega um polígono aqui embaixo, tá? Um polígono, uma pirâmide e um polígono aqui, em um plano. E aí você pega os versos desse polígono da base aqui, esse polígono a gente vai chamar de base da pirâmide, e liga esse verso, esse pontinho aqui em cima, você liga para todos os versos, tá? Liga, está ligando de um em um, e aí você forma uma pirâmide. Esse polígono aqui embaixo, ele pode ser um triângulo, um quadrado, um pentágono, um hexágono, um trinca-lados, 1.500 lados, quantos lados você quiser. Importa que lá em cima seja um ponto apenas. Esse ponto é o vértice da pirâmide, tá? Pirâmide. Os outros também não são vértices da pirâmide, são vértices comuns, né? Que esse de cima é chamado, o vértice, tá? O vértice especial, né? É o cara que é chamado de vértice da pirâmide, vértice. Ele é o cara diferenciado, certo? Então a gente chama ele de vértice da pirâmide. Os outros são vértices normais, vértices comuns, pessoas comuns, como nós. E essa face aqui, tá? Ela é chamada de base, né? É a base, tá? Base da pirâmide. Ok? É a parte, o polígono de baixo. A pirâmide, ela é muito simples, ela não tem muitos detalhes. Assim como nos prismas, ela recebe o nome também de acordo com a sua base. Tá? Então, você pode dizer uma pirâmide triangular, quadrangular. Lembrando de novo, quadrangular não diz respeito a quadrado, e sim a quadrilátero, pentagonal, hexagonal, epitagonal, octogonal e por aí vai. Tá? Então, só para ficar anotado, as pirâmides recebem nomes ou classificações, né? Seria o mais correto, mas deixa nomes mesmo, de acordo com suas bases. Tá? Pentagonal, triangular, quadrangular, do mesmo jeito que nos prismas, eu não vou repetir isso não. Tá? Então, isso é uma observação. Ah, a segunda é que a gente pode ter também pirâmides retas e pirâmides oblíquas, tá certo? Então, a gente tem aqui a pirâmide reta, e a pirâmide oblíqua. Oblíqua, tá? A reta, a gente tem a pirâmide bonitinha, né? Fazer aqui, por exemplo, um pentágono. Fazer aqui um pentágono. Deixa eu ver se eu consigo fazer um pentágono. Tá, tá.
Ele não ajeitou. Então, não ajeitou. E aí eu boto um ponto aqui em cima, ligo para cá, ligo para cá, ligo para cá, ligo para cá, ligo para cá. Isso aí eu tenho uma pirâmide reta. Já a pirâmide oblíqua, eu vou ter aqui, deixa eu copiar, eu vou ter um ponto que ele vai estar deslocado, assim, por exemplo, tá? E aí eu vou ter uma pirâmide desse jeito aqui, tá? Tá meio difícil de ver, porque, na verdade, eu teria que pegar esse polígono aqui e que achatar ele para ficar um negócio mais... Não sei como é que eu faço. Tem que botar a visualização em 3D, cadê? Não tem visualização 3D aqui. Eu tenho que... Isso aqui. Não, vai ficar ruim de ver, mas basicamente o que eu quero fazer é pegar o polígono, deixar do lado e arrastar o ponto em cima aqui, tá? Como é que se diz? A visualização acho que não vai ficar das melhores, não. Porque eu tenho que desenhar em perspectiva, mas... Bom, faz de conta, tá? Então, eu tenho o mesmo polígono, esse ponto eu desloquei. Na pirâmide reta, a projeção desse ponto aqui em cima, ele bate exatamente no meio do polígono, tá? Exatamente no meio do polígono. Já na oblíqua, ele está deslocado, tá? Fica complicado para a gente definir, por exemplo, pirâmide reta, tá? Porque, assim, dependendo do polígono que está embaixo, fica complicado para a gente dizer onde é o meio desse polígono. Que ela tem que bater exatamente no meio. Quando um polígono é regular, aqui embaixo, você tem um polígono regular, o meio é fácil de você descobrir. Tá? Porque o meio de um polígono regular, você faz uma circunferência circunscrevendo ele, o centro da circunferência vai ser exatamente no meio desse polígono regular, o centro, né? Mas, de uma maneira geral, até um conceito físico, assim, o meio de um polígono seria justamente o centro de massa desse polígono. Tá? Então, se você olhar para um polígono que é troncho, torto, assim, se você quiser saber se a pirâmide é reta ou não, você teria que olhar para o centro de massa desse polígono e olhar se o vértice, a projeção dele dá exatamente no centro de massa desse polígono, porque é o ponto de equilíbrio lá daquele polígono, né? Então, todo polígono, imaginando ele como um objeto concreto, você pode ali deduzir ali onde seria o ponto de massa. Alguns vão ser mais fáceis, outros vão ser mais difíceis, claro, né? Mas dá para descobrir ainda o centro de massa. Lógico que a gente não vai entrar nessas coisas, não. Tá? Os cálculos da gente vai ser mais simples. Já nessa pirâmide oblíqua, o polígono, o ponto, o vértice está deslocado, né, do centro de massa. A projeção dele está fora do centro de massa. Significa que se eu pendurasse a pirâmide por esse vértice aqui, em cima, ela não ia estar balanceada, ela ia balançar, né, se eu pendurasse, né? Já se o vértice dela estiver alinhado verticalmente com o centro de massa, se eu pendurar a pirâmide por esse vértice aqui, ela vai ficar fixa, ela não vai balançar, concorda? Tá? Agora, se o centro de massa estiver numa linha, tá, desalinhado com a linha vertical, aí ela ia fazer, tá? Ia balançar, né?
Bom, basicamente é isso, tá? Aliado a isso também tem o conceito de pirâmide regular, que é basicamente o mesmo de prisma. Então, pirâmide regular, quando a base dela é um polígono regular e ela é reta, tá? Então, isso vai ser fácil, porque nesse caso, a base dela é um polígono regular, para você descobrir se ela é reta ou não, um polígono regular é mais fácil, certo? Mas aí a base dela tem que ser um quadrado, tem que ser um triângulo equilátero, ou um pentágono regular, um polígono bonitinho, com todos os lados e todos os ângulos congruentes. E aí, ela sim é chamada de pirâmide regular. Tá? Tem que ser reta e tem que ter base regular. Ok? Amanhã, a gente faz alguns exemplos e calcula a área, calcula o perímetro de pirâmides e vê um conceito legal que é o chamado princípio de Cavalieri, tá? É um princípio bem interessante na geometria plana, beleza? Eu vou ficar por aqui. Me diga uma coisa, quem estava na aula de Aloysio, assim, esse horário a mais que ele ultrapassou hoje, foi uma coisa excepcional ou foi não sei se ele marcou a aula e está coincidindo com a minha, como é? Aliás, amanhã a aula da gente é mais cedo, né? A aula da gente amanhã é às 7 horas. Correto, né? É isso mesmo. Aí tem que ver aí, se tiver dando choque, vocês me avisem, porque a gente faz um ajuste para não atrapalhar nem a mim nem a ele, tá bom? Ok? Estão me ouvindo aí? Pronto. Tranquilo, Alisson. Então, vou ficar por aqui. Tchau para vocês. Vou encerrar a gravação aqui. A gente se vê.